Boa noite a todos. Que nós possamos estar envolvidos num sentimento de aprendizado, de gratidão. E essa noite, como vocês estão vendo, eu trouxe para o nosso bate-papo, para a nossa conversa, o tema gratidão. Né? E aí a gente vai começar com essa frase do Albert Clark. Ele diz assim: nas nossas vidas diárias, nós devemos ver que não é a felicidade que nos faz agradecidos, mas a gratidão é que nos faz felizes. Isso faz sentido para vocês? Porque normalmente a gente fala assim, não. Se eu receber o que eu quero, se eu conquistar o que eu desejo, aí então eu vou ser grato. Então a gente imagina que a gratidão seria uma consequência de estar satisfeito, de estar feliz com aquilo que nos acontece. E normalmente a maioria de nós tem realmente esse comportamento. E aqui o que esse autor fala, e o que a gente vai ver hoje durante a nossa conversa, é que o sentido da gratidão é exatamente o contrário. O exercício da gratidão, o exercício de ser grato, de ser agradecido, é que vai nos tornando pessoas mais felizes. Conforme nós exercemos essa gratidão, nós vamos ficando mais e mais satisfeitos com a nossa vida, com o nosso comportamento, com a nossa rotina, com aquilo que nos acontece. E a gente vai desenvolver então um pouquinho isso, né, nessa noite. Quem quiser aprofundar nesse tema, tá? Eu usei principalmente o livro do Divaldo e da Joana, Psicologia da Gratidão, tá? Mas a gente também consultou o Fonte Viva e o Evangelho, que falam sobre essa temática. Leituras muito importantes. O Divaldo, ele usou essa história numa das palestras que ele fez sobre esse assunto, sobre essa temática. Ele conta a história do Charlie Plumby, que foi um aviador, né, americano e que lutou na guerra do Vietnã. E o que aconteceu? No momento da guerra, o avião dele foi abatido, ele conseguiu se salvar, né, pulando de paraquedas, mas aí ele caiu nas mãos dos inimigos, ficou preso por mais de 6 anos, até que finalmente, né, no final da guerra, ele conseguiu ser libertado e voltar para os Estados Unidos. E aí, a partir daí, com toda essa aventura, ele passou a ser palestrante. Ele começou a fazer palestras a respeito do que ele tinha vivido e o que ele tinha aprendido, né, durante a guerra. E aí, né, ele sempre contava como tinha sido a experiência dele. E um dia depois de uma dessas palestras, ele estava assim, num bar, no restaurante, né, que ele tinha acabado de sair dali, e uma pessoa chegou para ele e falou assim: ah, eu conheço você. Você é aquele aviador famoso, Charlie Plumby, não é? E eu falei assim: sim, sou. Como é que você sabe? Ah, era eu quem dobrava o seu paraquedas. Parece que funcionou direitinho, né? E ele ficou ali meio chocado, meio surpreso, sem saber direito o que falar, mas claro que funcionou direitinho. Graças ao paraquedas é que eu estou aqui hoje, vivo. Enfim, a partir daquela noite, ele começou a pensar naquilo sem parar. Né? Quer dizer, aquela pessoa tinha passado pela vida dele sem ser notada. Ele nunca tinha prestado atenção naquele indivíduo que estava ali trabalhando junto com ele. Ele era um piloto, né? Todo importante, e aquela pessoa era uma pessoa simples do seu dia a dia, a quem ele nunca tinha dado nem um bom dia. E aquilo fez ele refletir, né, sobre como aquela pessoa, que ele nunca tinha nem olhado, tinha, de certa forma, salvado a vida dele.
e que ele nunca pensou em agradecer, né, mesmo, né, alguém a quem ele não conhecesse, mas ele deveria saber que existia, mas que ele nunca tinha pensado naquilo. E a partir de então, ele começou a, toda vez que ele ia fazer uma palestra, começar a sua palestra perguntando assim para as pessoas: quem dobrou o seu paraquedas hoje? Quem dobrou o seu paraquedas hoje? A gente pode não se dar conta de que alguém nos salvou no trânsito, de que alguém nos salvou numa mesa de cirurgia, de que alguém nos salvou nos ensinando o que a gente sabe, né? Nos auxiliando a ser uma pessoa de bem, a ser uma pessoa honesta. Quem é que dobrou o nosso paraquedas hoje? Né? Talvez a gente não tenha essa noção, mas a minha vida, eu que já vivi aí um tanto bom, eu consigo pontuar alguns momentos na minha vida em que eu quase morri. E se eu começar a pensar e repensar e lembrar de todas as pessoas que estavam envolvidas nessas situações, como foi importante para mim a existência delas no meu caminho. Ah, Priscila, mas você está falando isso, é um caso seu. Na vida da gente não é assim, não. Eu sou completamente independente, por exemplo. Gente, se nós vivemos em sociedade, nós nunca somos completamente independentes. Nós precisamos uns dos outros o tempo todo dia, né? Em que situação você está falando, por exemplo? Por exemplo, vocês almoçaram hoje? Jantaram hoje? Bom, foi você quem plantou o arroz? O alface? O pepino? De onde é que vem esse alimento? Quantas pessoas, quantos seres vivos estão envolvidos, não é? Numa coisa simples como a nossa alimentação? Será que a gente agradece ao animal que serviu como alimento para a gente? Será que a gente agradece ao produtor rural que plantou? Será que a gente agradece pelo solo que possibilitou a existência da planta, da árvore, do que gerou frutos, do que alimentou o animal, do que alimentou o produtor, de toda essa cadeia produtiva? Será que é só no alimento? Se a gente for ver, né, na roupa que a gente usa, todas as coisas, todos os seres que estão envolvidos nas coisas mais simples que a gente faz no nosso dia a dia. A gente não agradece essas coisas porque a gente acha que isso é o básico. É básico eu ter o que comer. É básico eu ter o que vestir. Mas, na verdade, né, nós poderíamos pensar na imensidão de seres que estão envolvidos em cada uma dessas coisas. Todos nós somos, então, colaboradores entre nós, co-criadores dessa sociedade onde a gente vive. Porque Deus permite, estimula, incentiva o nosso crescimento, o nosso aprendizado e a produção de tudo que existe hoje, até em termos de tecnologia, né? Então, se a gente veio de carro, por exemplo, até chegar aqui, ou de ônibus, a gente já usou, né, uma grande parte dessa tecnologia. Porque a gente fica, na verdade, esperando coisas espetaculares. Quando eu me formar, ou quando eu me casar, ou se eu ganhar na Mega Sena. E a gente esquece daquelas coisas que são importantes por si, de todas as concessões do Pai Celeste, que são preciosas no campo da nossa vida.
Então, se a gente conseguiu acordar hoje, isso é uma bênção. Se a gente conseguiu levantar da cama sozinhos, isso é maravilhoso. Há pouco tempo eu comecei a trabalhar no local que se chama Centro dos Idosos. E ali a gente tem um atendimento diferencial, não é para todo idoso. É só para quem tem Parkinson e Alzheimer. E as pessoas com Parkinson, que vão, fazem fisioterapia, elas vêm depois contar para a gente como elas estão agradecidas. Porque agora elas voltaram a comer sozinhas. Como elas estão felizes, porque elas estão conseguindo caminhar. Gente, para a gente que está lá e a gente imagina, mas como assim, não caminhou a vida inteira? Coisas simples que são importantíssimas para a gente só se dá conta quando a gente perde. Mas todas essas concessões do Pai são muito importantes na nossa vida, porque a gente gosta mesmo de reclamar, né? Só eu reclamo aqui? Esse céu azul de julho, sem uma nuvem no céu. E a gente acorda de manhã e olha, mas não tem uma nuvem. Olha esse sol ardido, nós estamos no inverno. Se a gente sair, a gente vai tomar a maior queimada. A gente fica esperando o quê? Setembro, outubro, o que a gente quer que aconteça? Aí chove. Porque a minha roupa não seca. Porque está tudo mofando. Porque eu sou obrigada a usar guarda-chuva. Porque eu tenho que pôr a roupa atrás da geladeira, ligar o ventilador para secar. Porque o chão está cheio de barro. O que acontece quando a gente reclama, gente? Quando a gente reclama, a gente fecha a sintonia para o auxílio superior. Vamos traduzir, né? De um jeito mais simples. Quando a gente reclama, a gente perde o contato com Deus, com a espiritualidade amiga. Por quê, Priscila? O que tem a reclamar? Bom, se eu estou reclamando, eu estou agradecendo? Se eu estou reclamando, eu estou satisfeito? Se eu não estou satisfeito, de certa forma eu estou fazendo uma crítica ao que está acontecendo? Eu estou julgando que aquilo que está acontecendo está errado? Está encadeando esse pensamento? Se aquele negócio, aquela situação que está acontecendo está errada, quem é que fez aquilo acontecer? Fui eu. Se eu estou reclamando, pode até ser que uma parte daquilo tenha sido eu, mas quem é que eu estou achando que fez aquilo? Quem eu acho que fez aquilo que está errado? Ninguém? Deus. Se eu estou reclamando, eu estou julgando Deus. Eu estou dizendo que Deus está fazendo tudo errado. Como que Deus faz uma coisa dessas? Se eu reclamo, significa que toda aquela confiança que eu digo que tenho, aquela fé que eu digo que eu tenho, aquela esperança, onde eu pus aquilo? Não sei, debaixo do tapete, em algum lugar. Então, se eu reclamo, eu não confio. Se eu reclamo, eu não tenho fé. Se eu reclamo, eu não agradeço. Não dá para fazer as duas coisas. E eu sabia disso, mas eu não estava pensando nisso.
E outro dia, eu acabei de fazer uma amiga. Esse emprego novo, estou conhecendo um monte de gente nova, muito bacana. Fiz uma amiga nova, e ela é de outra religião, mas ela falou assim: Priscila, quando a gente reclama, a gente passa a vez dos nossos pedidos. Eu achei aquilo muito interessante. Eu falei assim: como assim passa a vez? Passa a vez, você perde a sua vez, outra pessoa vai pedir, vai alcançar a graça e você não. Eu achei aquilo estranho, mas aquilo... Falei, isso faz sentido, mas eu não entendi ainda completamente. Como assim, né? E aí eu fiquei procurando uma explicação mais espírita para eu entender. E aí eu pensei no seguinte, vamos ver se vocês concordam comigo. Quando a gente projeta alguma coisa, planeja alguma coisa, por exemplo, planeja casar, ou planeja construir uma casa, ou planeja fazer uma faculdade, aquilo primeiro existe no mundo do pensamento, não é isso? Do sentimento, do não material, do não manifesto. Aí a gente começa a projetar, ver o que a gente precisa para realizar aquilo e começa a construir. É como se a gente primeiro imaginasse uma casa, fizesse uma planta, e aí a gente começa a construção. Faz o alicerce, vai pondo os tijolos, vai construindo aquilo que estava no não manifesto, no imaterial, a gente vai agregando aquilo no plano da matéria. Vai construindo, certo? A gente vai construindo até que uma hora aquilo que a gente planejou aparece no mundo da matéria. Ou eu arranjo um companheiro com quem eu vou passar minha vida, ou eu faço o curso e ganho um diploma, ou eu construo a casa, enfim. Vai passar do não manifesto para o manifesto. Vai passar do imaterial para o material. Faz sentido isso? E quando eu reclamo? O que acontece quando eu reclamo? Quando eu reclamo, quer dizer que eu não aceito o que está acontecendo, né? Quando eu reclamo, eu estou julgando que o que está acontecendo é errado. Eu não aceito. Eu duvido. E quando eu duvido, o que eu estava construindo desmorona. E quem continuou construindo, acaba de construir. Não é que eu perdi o meu lugar na fila. É que simplesmente eu vou ter que construir tudo de novo. Enquanto eu reclamo, eu não agradeço. Se eu não sou grata, significa que eu discordo do que está acontecendo. Peraí, Priscila, mas você está dizendo então que eu tenho que concordar com tudo que me acontece, mesmo quando é uma injustiça, mesmo quando eu sou roubado, mesmo quando eu sou passado para trás? Não concordar, aceitar, não quer dizer que você não vai fazer nada a respeito. Que você não vai ter uma atitude, que você não vai procurar resolver o desafio, o problema que está aparecendo para você. Aceitar significa entender que, nesse mundo de provas e expiações, nós estamos sujeitos a grandes desafios. E, se o desafio aconteceu para mim, significa que Deus acredita que eu já dou conta de enfrentar aquele desafio. Eu já dou conta de superar aquele problema. E que, resolvendo aquele problema da melhor maneira, eu vou crescer mentalmente, intelectualmente, emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente. Ou seja, eu vou construir a minha casa. Faz sentido isso? O que você acha disso que eu estou falando? Faz algum sentido ou é tudo loucura? Eu pensei dessa maneira, né? E o contrário de reclamar? É a gratidão. Quando eu sou grato pelas coisas que acontecem,
Não significa que eu vou aceitar de braço cruzado e que eu não vou me mexer no sentido de resolver as dificuldades. Mas significa que eu olho para aquilo que está acontecendo e me pergunto: o que será que eu tenho que aprender com isso? Qual vai ser a ação mais inteligente para eu resolver essa dificuldade? E quando eu ponho a minha cabeça e o meu coração para funcionar, eu estou sendo grato e eu estou crescendo. Então, segundo Joana de Anjos, ela diz que a gratidão facilita a sinergia, ou seja, esse intercâmbio, essa conexão, essa conversa com, né, aqueles que aspiram à harmonia e o equilíbrio que vem dessa harmonia. E aí o Chico tem essa frase que eu achei bem legal. Ela fala assim: eu agradeço todas as dificuldades que eu enfrentei. Por quê? Se não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar. Por quê? Se está bom onde eu estou, por que eu vou sair daqui? Mesmo as críticas nos auxiliam muito. Porque se eu escuto aquela crítica e penso assim: que parte dessa crítica é verdade? No que eu posso melhorar diante dessa crítica que estão fazendo a mim ou ao meu trabalho? Então, diante da crítica, eu posso ter uma atitude construtiva. Ai, Priscila, mas tem crítica construtiva e crítica destrutiva. Tá, isso pertence ao outro que fez a crítica. Se o outro teve intenção de destruir, a destruição é dele. Eu é que tenho que aproveitar o que tem de melhor naquilo e ver se aquilo faz algum sentido para mim. Né? E normalmente a gente está na fila do lado de cá. Por isso que a gente perde a vez, segundo disse lá a minha amiga. Por quê? Porque lá, na fila da gratidão, é que estão as recompensas, as aquisições, as construções. Né? Nessa aqui, o que acontece? Quando está tudo bem, normalmente a gente se esquece de agradecer. Mas a misericórdia divina olha para a gente e fala assim: tá vendo aquela pessoa? Não está agradecendo. Isso não é bom para ela. Vamos providenciar algo para que ela desenvolva gratidão. O que manda para a gente? Dor. Dor, expiação, dor, evolução, dor, auxílio. Para quê? Para que a gente consiga acordar, né, renovado, renovando a nossa atitude, nosso modo de funcionar. E a Joana fala ainda assim, que a felicidade ela não é o fim, ela é o caminho. Então, muitas vezes a gente pensa assim: a minha meta é ser feliz. Isso não é para ser uma meta, isso é para ser o caminho que a gente trilha enquanto a gente vai fazendo outras coisas que nos levam a crescer espiritualmente. Enquanto eu aprendo, enquanto eu cresço, eu devo ser feliz. Mas como é que eu vou ser feliz num mundo tão difícil como as coisas estão? Num mundo que tem crise, que tem conta para pagar, imposto de renda, onde a gente perde a copa. Como é que eu vou ser feliz? Sendo grato. A gratidão, então, ela vai ser colocar o foco naquilo que é bom. Por exemplo, na Copa. Perdemos a Copa. Mas, gente, a gente foi lá concorrer. Quantos países nem chegaram a irem até lá para concorrer? Ah, mas eu não ganhei na Mega Sena. Joguei na Mega Sena acumulada, não ganhei. Mas você tinha dinheiro para apostar, não tinha?
Que bom que você tinha dinheiro para apostar. Então, o que acontece? Isso aí é tipo... É Poliana que fala que isso é tudo o jogo do contente, né? É mais ou menos isso. Você não vai ver que tem coisa ruim no mundo? Vai. Tem várias coisas desagradáveis, difíceis acontecendo no mundo. Eu vou ver todas elas. Eu vou tomar providências para resolver todos os problemas, dificuldades que existem no meu caminho. Eu vou prestar atenção nas coisas que não estão do meu agrado. Mas eu vou prestar mais atenção ainda e valorizar mais ainda todas aquelas que são concessões de Deus para mim. Então, eu não deixo de ver, mas eu valorizo mais aquilo que é bom, que é belo, que é bênção na minha vida. E tem uma boa notícia, né, que Joana dá. É que isso, apesar de eu estar falando e parecer muito difícil, é uma coisa que a gente exercita e vai aprendendo. Vai ficando mais fácil conforme a gente exercita. Igual quando vai na academia fazer musculação ou qualquer exercício. No começo é difícil, mas quanto mais a gente repete, mais fácil vai ficando. E a gente vai percebendo o resultado daquilo para a gente. Mas Priscila, por que então é tão difícil da gente agradecer e a gente só quer receber as coisas? É porque, desde que a gente foi formado lá na barriga da nossa mãe, a gente só recebeu. Recebeu o espermatozoide, recebeu o óvulo, recebeu os nutrientes na barriguinha da mamãe, recebeu aquele calorzinho bom, né? Recebeu todo carinho. Aí a gente nasce, continua recebendo. Recebe mamadeira, recebe roupinha, recebe carinho. Continua recebendo. Aí a gente é jovem. Nossa, que beleza. A pele é maravilhosa, o cabelo é lindo, né? Tudo de bom. Aí a gente acorda. Porque até aqui, a gente só recebeu. Não é um amor incondicional que a gente tem pelas crianças? As crianças dependem completamente do papai, da mamãe ou de quem cuidar delas, seja quem for o cuidador. Elas dependem completamente. Elas não precisam retribuir, elas só querem ser amadas e se deixam ser amadas. Mas aí, em algum momento da vida adulta, é que a gente começa a perceber e ter noção do valor, né, e da necessidade da gratidão. Conforme a nossa personalidade vai se aflorando e o mundo convoca a gente a dar a nossa contribuição para o desenvolvimento do mundo. Não é só mais receber e receber. Está na minha hora de fornecer algo de bom para esse mundo onde eu estou, se eu quero criar um mundo melhor. Está na minha hora de fazer a minha parte. E aí, nem sempre eu sei lidar com isso, porque eu sempre só recebi. Então, no nosso planeta, no nosso mundo, a gente vai ter um predomínio da ingratidão. Essa dificuldade de ser grato, né? E essa ingratidão ela vai criar irritação, enfermidades as mais variadas possíveis e a autocompaixão. Nós somos cheios de ter dó da gente mesmo. Coitadinho de mim. Coitadinho de mim. Não tenho uma família perfeita. Coitadinho de mim. Não vou aposentar nunca nessa vida. Coitadinho de mim. E aí a gente desfila, né? O vitimismo, essa autocompaixão aqui. Essa autocompaixão, essas enfermidades do corpo e da alma, elas estão relacionadas com a sombra interior, ou seja, com a nossa falta de luz. Está relacionado com a nossa ignorância.
Ignorância aqui no sentido da falta de conhecimento. Bom, então preciso colocar a luz aqui, né? Se eu tenho sombra, como é que eu faço para iluminar isso aqui? Eu vou começar a entender que gratidão não é retribuição. Eu já ouvi muita gente falando assim: eu só ajudo quem quer ajuda. Normalmente, quem precisa de ajuda não sabe que precisa de ajuda. Então, eu ajudo quem precisa de ajuda, não quem quer. Aí, se eu perguntar para você, quem é que não precisa de ajuda? Tem alguém? Não precisa de ajuda aqui nesse mundo? Não, todo mundo precisa. Então, se eu percebo uma situação em que eu acredito que a pessoa precisa de auxílio, eu vou auxiliar. Ah, mas ela é ingrata. Isso não tem a ver comigo se ela é ingrata. Essa faz parte do conhecimento, do crescimento dela. Por quê? Vamos ver de novo esse assunto. Na imaturidade emocional, acredita-se que a gratidão é uma retribuição pelo bem. Então, eu te faço bem, aí você fica grato. Eu te faço um favor, aí você retribui. Isso é uma devolução. Mais ou menos, né, como a gente poderia ver nessa figura aqui. Faz sentido? Eu te dou um presente, você me dá outro. Aí eu te dou um presente, aí você me dá outro. Aí eu te dou um presente, aí você me dá outro. Ótimo. Se for marido e mulher, tá tudo certo. Né? Porque tem que ter um certo equilíbrio nas relações. Se for empregado e patrão, eu trabalho e você me paga. Eu trabalho e você me paga. Tá certinho. Mas a vida não é um emprego, certo? Se eu pensar, por exemplo, no que eu faço pelos meus filhos, pelos meus irmãos, eu tenho que repensar essa coisa da retribuição. O que a Joana fala? Que a gratidão não é só retribuição. Que a gratidão é mais. Ele é um sentimento mais profundo e significativo. Ele não se limita àquele ato de recompensa. O fato de eu ser grato por si mesmo já me traz satisfação e tem caráter psicoterapêutico. Por quê? Então a gente acha que o legal é quando eu dou e aí a pessoa retribui, não é assim? Ah, mas no Evangelho está falando exatamente o contrário. O que Jesus fala aqui? No Evangelho a gente vai ter isso. Não saiba a vossa mão esquerda, né, o que deu à direita. Ele fala de fazer o bem sem ostentação. Mas quando você der uma esmola, você faz aquilo em segredo. Ninguém precisa saber que você deu. Por quê? Se você faz isso e ninguém sabe que foi você que deu, como é que a pessoa vai vir te agradecer? Ela não sabe que foi você que fez aquele bem. Tem jeito dela agradecer para você? Não. Quem é que viu se você fez tudo escondido? Não é? Então, segundo Jesus aqui no Evangelho, ele diz assim: vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Ah, então eu vou doar em segredo só porque eu sei que Deus vai me recompensar. Não. Isso é uma barganha do mesmo jeito. E Jesus continua, ele fala assim: quando você for dar um jantar, em vez de chamar os seus amigos e aquelas pessoas de posses, que depois vão te chamar de novo para jantar na casa delas, em vez de fazer isso, o que você vai fazer? Você vai convidar para jantar aquela pessoa que não tem como te retribuir. Ela não tem nada para te dar em troca daquilo que você está dando para ela. Convidai para o seu festim
os pobres, os estropiados e os cegos, e serei ditosos por não terem eles meios de retribuir. Porque, gente, a grande sacada disso aqui é o seguinte, que quando eu faço o bem para quem for, essa já é a minha recompensa. Quando eu faço bem, eu estou exercitando ser bom. Deus, obrigada, porque eu já posso realizar esse ato, esse fato, já consigo ser um pouco mais compreensivo, já consigo auxiliar o meu próximo. Tenho isso aqui que está me sobrando, que eu posso oferecer. Já estou sendo recompensado. Não preciso de mais nada. Né? E aí, conforme a gente vai exercitando, a gente começa a ter uma emoção que a gente chama de emoção dever, que ela auxilia na libertação da ânsia de acumular e de reter. Ainda é racional, eu ainda estou pensando aqui com a cabeça. Mas conforme eu dou para quem precisa e não pode me retribuir, é como se eu criasse um fluxo. Tem coisas que eu preciso, não tem como eu conseguir. Mas se eu preciso, de alguma forma, alguém vai me ajudar a hora que eu precisar. Quanta coisa a gente recebe da espiritualidade amiga, a gente nem sabe que a gente está recebendo. Gente, não tem como a gente ser grato, não tem como a gente retribuir. Tudo que a gente pode fazer é ser grato. É ter gratidão por tudo que a gente recebe. E, na verdade, a gente não tem nem consciência de todas as intervenções que acontecem dia a dia na nossa vida. A alegria de ser grato por todas as pequenas coisas. Pelo céu, pelo sol, pelo nosso corpo, pela presença das pessoas num lugar. Nós podemos nos reunir num lugar. Nós podemos professar a nossa religião, a nossa doutrina, o nosso pensamento. Nós podemos falar livremente aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos. Nós não vamos ser presos se a gente falar o que a gente pensa. Tem muito lugar no mundo que isso não é possível. Esse sentimento, então, de ser grato, ele vem junto com o sentimento de não cobrar gratidão do outro. São dois exercícios, o de agradecer e, agindo com bondade, não esperar a gratidão do outro. Porque o outro vai desenvolver a gratidão na medida que ele pode, que ele consegue. Por exemplo, com a família. Quando uma mãe auxilia um filho a se desenvolver, o que ela quer é que esse filho cresça, se desenvolva, seja um homem de bem, seja um espírito mais evoluído e voe. Seria o ideal, nem sempre a gente vê isso. Tem muita gente que fala assim, essa pessoa é ingrata, imagina que casou e não me levou para morar junto. Em algumas situações, sim, os pais são completamente dependentes dos filhos. Eles precisam, sim, dos filhos cuidando deles. Mas normalmente não, né? Normalmente, quem casa quer casa, não é assim que a gente fala? Vai crescer, vai viver sua vida, vai criar seus próprios filhos. Muitas pessoas desenvolvem coisas importantes para a sociedade, mas ficam exigindo o reconhecimento da sociedade. Coloca no Face, se não tiver 500 mil curtidas, aquela sensação de vazio. Não basta fazer, não basta ser feliz, tem que ser admirado, retribuído, né?
Isso tudo é a exigência do nosso ego, que ainda é a parte infantil, né, do nosso coração. Então a gente vai só finalizar com essa mensagem do Emmanuel, né, da importância da gente buscar a gratidão em todas as pequenas coisas, em todas as grandes coisas que estão ao nosso dispor, todas as concessões divinas. E ao mesmo tempo em que nós trabalhamos a gratidão em nós, não exigir a gratidão do próximo. Entender que cada um tem o seu tempo de amadurecimento espiritual. E o Emmanuel diz assim: não peças gratidão a quem beneficias. A árvore não come os frutos que produz. Que nós possamos, pequenos que somos ainda, produzir frutos de alegria, frutos de bondade, frutos de atenção, frutos que auxiliem a nós mesmos e aqueles que convivem conosco, nossa família, nossos companheiros, sem exigir deles retribuição. A cada um segundo o seu tempo e segundo a sua obra. Uma boa noite para vocês.